professora Ana Maria Martins, da Universidade Federal de São Paulo. Sou pediatra de formação, especialista em genética clínica e trabalho com erros inatos do metabolismo. Um grupo de doenças que ocorrem por informações incorretas em alguns genes que vão levar à produção principalmente de enzimas que são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, aqui por dentro, que é o que a gente chama de metabolismo, e defeitos nessas enzimas, na atividade dessas enzimas, vão levar a quadros clínicos muito diversos, quadros clínicos relacionados à alimentação. Então a criança não vai poder receber uma alimentação normal, como por exemplo a fenilcetonúria, que é um dos exames do teste do pezinho, que precisa de uma alimentação com uma menor quantidade de proteína para ele não evoluir com um quadro de retardo mental importante. Doenças que precisam, não podem ficar muito tempo sem alimentação porque eles têm problema na produção de energia do nosso corpo. E existe um terceiro grupo dessas doenças que são doenças nem relacionadas à alimentação e nem à energia. São um grupo de doenças muito específico porque os produtos que se acumulam nessas doenças, então pela deficiência de uma enzima, eu não consigo trabalhar esse produto A para ele se transformar num B, e esse A ele vai se acumular, só que ele se acumula num lugar muito específico. É uma estrutura dentro da célula que a gente chama de uma maneira bem grosseira, como se ela fosse uma usina de reciclagem. Então, todo o produto de células que morrem, ele vai para dentro dessa estrutura que chama-se lisossomo. E o lisossomo ele tem mais de 300 enzimas e essas enzimas quebram substâncias que a gente chama de macromoléculas ou moléculas complexas. Por que complexas? Porque elas não são uma coisa só. Elas são uma glicoproteína, uma lipoproteína. Então são produtos grandes e eles só são processados dentro do lisossomo. Então, quando eu tenho a falta de uma enzima dentro desse lisossomo ele vai aumentar de tamanho e ele vai comprometer vários órgãos. Hoje a gente vai falar especificamente de um grupo que chama-se mucopolissacaridoses, que são, então, um dos erros inatos do metabolismo, uma das doenças de depósito do lisossomo. As mucopolissacaridoses, inicialmente, foram denominadas pelo nome dos médicos que a descreveram. Síndrome de Hurler, síndrome de Marhoto-Lamy, síndrome de Hunter, síndrome de Shea. E, posteriormente, as mucopolissacaridoses foram classificadas por números. Então, quando eles foram descobrir, se percebeu até que doenças que tinham sido descritas como se fossem duas doenças diferentes. E, na verdade, era uma o lado mais grave da doença e outra o lado mais leve da doença. Então a gente tem, por exemplo, a mucopolissacaridose 1 é a antiga síndrome de Hurler ou Hurler-Shea ou Shea. O que significa isso? O Hurler é a forma mais grave da doença, vai se manifestar extremamente precoce e é uma doença com uma evolução progressiva mais rápida. O Hurler-Shea vai ser uma doença que é progressiva, mas um pouco menos rápida. Então, entre 3 e 5 anos é que realmente vai se ter um quadro mais importante da doença, enquanto a outra vai aparecer com menor de 1 ano. E o Shea, que era o quadro mais leve, ela foi descrita como se ela fosse uma outra doença, tanto que ela recebeu esse outro nome, que foi desse médico do Shea, que era um oftalmologista, e ela pode ser descrita em pessoas que têm opacidade de córnea, chegam até a fazer transplante de córnea, e depois ele acaba voltando, e quando ele volta, alguém lembra de mucopolissacaridose. Ou são pessoas que não têm grandes problemas, mas têm uma limitação articular muito discreta, principalmente das mãos. Com a idade, esses dedos eles vão encurvando um pouquinho, ela não consegue nem estender totalmente, nem fletir totalmente. Então ela tem uma certa limitação. Então a gente percebe que são discretos. E nesse grupo especificamente não existe retardo mental. Essa forma, considerada mais leve, foi classificada como o MPS 1. Uma outra manifestação semelhante recebeu a classificação de MPS 2. A diferença é que é a única em que a informação está no cromossoma X. Então a gente chama que é uma doença ligada ao X. O que isso significa? É que eu vou ter, a grande maioria dos afetados são meninos. A gente tem algumas meninas afetadas no mundo, provavelmente ou porque teve uma troca entre esses cromossomas X no momento da formação dessa menina, e ela acabou ficando com 2 genes alterados, nos 2X dela, e isso ela tem a doença, quer dizer, alguma coisa aconteceu de inusitado, para você ter uma menina com mucopolissacaridose 2, que era chamada Hunter. Também essa doença tem
eles dizem fora, internacionalmente, cerca de 50% são graves, com comprometimento mental muito importante, que por volta dos 12 anos eles começam a involuir e essas doenças elas acabam tendo uma sobrevida menor, esses grupos graves. E existe a mucopolissacaridose tipo 2, né, ou a síndrome de Hunter, que cursa com inteligência normal e tem uma sobrevida muito próxima do normal. Depois temos um outro grupo, mucopolissacaridose do tipo 3, que compreende 4 subtipos. Então, quando eu vou fazer diagnóstico, eu preciso dosar 4 enzimas para ter certeza se é esse grupo ou não. É uma mucopolissacaridose, um tipo de mucopolissacaridose, diferente desses tipos anteriores que eu falei, o 1 e o 2. Por quê? Porque ela vai ter um quadro que basicamente é um quadro de degeneração do sistema nervoso central. Então são crianças que nascem normais, podem ser normais ou ter um atraso de desenvolvimento discreto, até mais ou menos 1 ano e meio de idade. Depois de 1 ano e meio, ele começa até a perder habilidades. Às vezes a criança até chegou a falar e ela vai diminuindo a fala, é uma criança extremamente irritada, agitada e tem dificuldade para dormir. Então esse é o grupo 3 e antigamente ele era chamado de Sanfilippo, que foi o médico que o descreveu. Na classificação próxima é do tipo 4, que tem 2 subgrupos, 4A e 4B, anteriormente conhecida como síndrome de Morquio. Essa é uma mucopolissacaridose também um pouco diferente, porque ela compromete basicamente o esqueleto. Então, o maior comprometimento dela vai ser no desenvolvimento do osso, né? E tem essas duas formas. Agora, de mais recente, a gente tem o desenvolvimento de tratamento para a forma do tipo A. Então, é outra coisa que vai marcar a diferença na evolução dessa doença, da mucopolissacaridose tipo 4, da mesma forma que ela interfere na evolução do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 6. Vale salientar que o tipo 5, que era o SHEI, que se achava que era outra doença, aquela MPS1 mais leve, quando se pôde dosar as enzimas a partir de 1963, a isolá-las e a medi-las, identificou-se que esta era igual à chamada Hurler, apenas o lado mais leve da mesma doença. Aí vem a mucopolissacaridose do tipo 6, que é uma doença também que não tem comprometimento mental. Em geral, os pacientes não têm esse comprometimento e vai ter os outros comuns, a mucopolissacaridose 1, 2 e o 6. E, por fim, a última na classificação das MPS. E existe mais um tipo, que é a mucopolissacaridose mais rara, que é a mucopolissacaridose tipo 7. Bastante semelhante, ela vai ter um fígado e um baço aumentado, vai ter algumas alterações, tem comprometimento do intelecto e existem formas graves dessa doença que podem ser de início neonatal. A criança nasce e ela já tem a aparência, as características de uma mucopolissacaridose. Então essas são as doenças que fazem parte desse grupo das mucopolissacaridoses. Agora vamos ver mais detalhes sobre a clínica dessas doenças. Para fins didáticos, a especialista reúne no mesmo grupo mucopolissacaridose 1, que é o antigo Hurler, mucopolissacaridose 2, que é o Hunter, e a mucopolissacaridose 6, que é o Marrotolami. E o que a gente vai ter de manifestações dessas crianças? O que a gente vai ter de manifestação mais precoce é uma coisa que se chama giba tóraco-lombar. Então, é uma saliência na coluna, e essa saliência ela fica nessa região que termina a coluna torácica e início da lombar. Então, ela vai ter realmente uma deformidade na coluna e você pode ver isso tão precoce quanto 3 meses de idade. Então, a gente tem alguns pacientes que o pediatra, a mãe falou, olha, quando eu ponho ela sentadinha assim, embora a criança ainda não sente, né, mas senta no colo, ela tem essa deformidade, essa saliência aqui na coluna, nessa região. Se o pediatra pede um raio-x da coluna, um raio-x simples da coluna, ele já vai ver alguma alteração e o radiologista conhece as alterações da displasia óssea, que é uma desostose múltipla, né, que acontece na mucopolissacaridose e é uma alteração bastante típica de mucopolissacaridose. Então, ela pode ser tão precoce quanto essa idade. Eles podem já nascer com hérnias inguinais, que é também uma coisa comum. Por que isso? Porque essa substância, esse substrato, esse mucopolissacaridose, ele tem a ver
com o conjuntivo, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele dá sustentação, né? Ele dá sustentação para a coluna, então toda aquela musculatura que fica segurando as vértebras, né, para a gente ficar com a coluna ereta, isso tem tecido conjuntivo. Então, em tudo que ele vai dar resistência, então a parede abdominal, ela vai ter músculos, ela vai ter tecido conjuntivo também. Para realmente a pessoa, ela pode fazer força e ela não faz hérnia. Algumas pessoas fazem hérnia? Fazem. Hérnia é uma coisa comum? É. Então a hérnia, talvez ela não seja uma coisa que me ajude muito. Mas se eu tiver hérnia e eu tiver essa deformidade na coluna, já é suficiente para se pensar em mucopolissacaridose. Então ela pode ser tão precoce em qualquer uma das crianças desse grupo, no 1, no 2 ou no 6. Então, esses são os precoces que a gente pode ter. Vamos continuar a lembrar dos principais sintomas, a começar pela cabeça. Podemos ter retardo mental nas mucopolissacaridoses do tipo 1, no tipo 2 e no tipo 6, descrito às vezes como algum déficit cognitivo, mas na grande maioria das vezes são crianças com inteligência normal. Então fica difícil a gente dizer. Então, de maneira geral, o MPS6 não vai apresentar esse quadro comprometendo a inteligência. Mas o que eles podem apresentar do sistema nervoso central, e isso sim é bastante frequente, é uma hidrocefalia. Acredita-se que esse substrato que vai sendo depositado, né, esse antigo mucopolissacáride, ele é depositado também na região onde existe o fluxo do líquor. E aí ele vai começar a fluir com dificuldade, né? O líquor ele vai pela medula, sobe no cérebro, desce pela medula, então ele é um líquido que circula. E essa circulação ela vai ser dificultada, ele começa a ter acúmulo no sistema nervoso central. Essa fisiopatologia ela não é completamente conhecida, mas acredita-se que exista esse papel. Por quê? Porque se acha em meninges de pacientes que foram a óbito e fizeram a necrópsia, você encontra depósito desses GAGs, né, que é a abreviatura aí para os glicosaminoglicanos. Essa criança, então, vai ter um aumento do tamanho da cabeça, mais lateral, ficando mais comprida. Quando se faz o diagnóstico precoce da mucopolissacaridose e se acompanha a criança, no momento em que ela começa a ter qualquer manifestação de que esse perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça está crescendo mais rápido, o mais rápido possível, isso é corrigido e é colocado uma derivação para que esse líquido seja escoado, por exemplo, pelo intestino, pelo peritônio, e essa criança não vai ter a deformidade grave que eles ficam por conta dessa hidrocefalia. Nos países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos, é raro encontrar pacientes que tenham essa deformidade, pois o diagnóstico é mais precoce. O aparelho respiratório é o próximo a vermos. Podem haver infecções recorrentes de vias aéreas superiores, otites recorrentes, e as crianças podem evoluir para um déficit auditivo, que pode ter um componente neurológico. Então a gente diz que é neurosensorial essa dificuldade auditiva. Porém, existem crianças que começam com o tratamento, elas usavam aparelho auditivo, por exemplo, e elas chegam a tirar o aparelho auditivo porque o que a gente entende desta resposta é que provavelmente o quadro era principalmente pelo acúmulo desses GAGs. A região da faringe, em função do acúmulo desses GAGs, fica mais estreita, como se ficasse inchada, o que dificulta a respiração, conhecidas como crianças respiradores bucais. Além disso, pode haver aumento da língua, que grande fica um pouco para fora da boca, dificultando a respiração, a fala e a própria alimentação. Então, se a gente for juntando, eu tenho uma criança que o perímetro cefálico dela está um pouquinho maior, eu tenho uma criança que tem uma deformidade na coluna, essa criança também tem hérnia inguinal, e aí ela vai para o pediatra encaminha para o otorrino porque ela tem infecções de ouvido de repetição. Isso é suficiente, mais do que suficiente, para realmente a gente fazer a suspeita clínica de uma dessas mucopolissacaridoses. Então, essa parte respiratória, ela é importante pelas infecções e ela tem uma outra importância. Essa criança vai roncar durante a noite. Para investigar quadros de apneia ou hipopneia, é realizado o exame polissonografia durante o sono.
E muitas vezes é indicado nessas crianças o uso de um aparelho que chama-se CPAP, que ele funciona mais ou menos, né, como os colegas sabem, como um aspirador de pó ao contrário, né? Ele vai jogar um ar lá dentro e ele vai baixar a língua para a criança não fazer o quadro de apneia. O quadro de apneia é tão importante que faz a criança acordar a noite inteira e passa o dia todo com sono. Onde encosta a cochila, fica cianótica. Essa criança ronca muito. Tem um comprometimento importante do sistema nervoso central. Sofre ela e a família. As sinapses são comprometidas no momento em que a gente faz uma apneia em qualquer pessoa, não só nas mucopolissacaridoses, até na pessoa normal que tem a tal da apneia, né, que é o tal do ronco, muito importante. Então vocês percebem que essa parte respiratória é uma parte, para as famílias, talvez ela seja a mais importante, porque é onde a criança começa a dar muito trabalho, onde ela vai muitas vezes ao pediatra, é uma criança que vai tomar antibiótico muitas vezes, sempre com muita secreção, uma secreção grossa, às vezes ele faz infecção e às vezes não. Então, muitas vezes ele acaba tomando antibiótico de uma maneira extremamente excessiva, porque ele tem aquele quadro, né, de secretivo, e o pediatra já fica um pouco assustado, diz, não, melhor já tratar. E aí ela acaba recebendo também uma quantidade grande de antibiótico. O sistema músculo-esquelético também é afetado. Com o tempo, o paciente vai apresentando limitações articulares. Ela vai ter limitação nas grandes articulações, né? Então ela vai ter no cotovelo, ela vai ter no ombro, vai ter no joelho. Então o joelho ele passa a andar com o joelho mais fletido, então ela vai ter limitação de todas essas articulações, inclusive do quadril. Pode ter alterações importantes no quadril, tipo necrose da cabeça do fêmur, que a gente pode encontrar, quer dizer, são displasias que vão acabar acontecendo nesse quadril, escolioses importantes, quer dizer, desvios da coluna que podem ocorrer justamente por esse comprometimento do cognitivo, do conjuntivo. No quadro de limitação articular pode ocorrer a chamada mão em garra, quando o paciente vai perdendo a flexibilidade nas articulações dos dedos, o que gera incapacidade de pinça. Ele não consegue pegar coisas pequenas, nem colocar uma meia no pé. Nas mucopolissacaridoses 1, 2 e 6, também pode ocorrer um outro comprometimento importante do sistema esquelético. Em termos de crescimento, o paciente fica com baixa estatura. Extremamente importante de você ter um adulto que tem 1,40 m ou menos do que 1,40 m. Quer dizer, um quadro realmente muito importante. O que a gente tem aprendido, né, agora recentemente por conta dessa terapia de reposição enzimática, que é o tratamento que existe nessas doenças, é que aqueles que começaram o tratamento antes de 6 meses de idade, e isso foi possível naqueles irmãos, então eu já tenho um afetado e a mãe estava grávida, já em curso de uma outra gestação, e era outra criança com mucopolissacaridose, ela acabou engravidando e foi ao termo a outra gestação e era outra criança com mucopolissacaridose e começou então a se tratar cedo, existem poucas crianças no mundo, mas nós temos algumas. Estas crianças têm crescimento normal, se elas começaram a tratar antes de 6 meses. E as alterações esqueléticas são menores, né? O maior grupo que a gente tem tratando assim precocemente é da mucopolissacaridose do tipo 6. Há diferenças significativas entre a criança que começou a ser tratada antes dos 6 meses de vida e após essa idade, o que vale um alerta. Ou seja, aquele que não tratou até 5 anos, 10 anos, 15, esse realmente vai ser um indivíduo que vai ter uma estatura muito importante. Então, muitas vezes, essa criança, quando ela é olhada por um profissional, como um ortopedista, por exemplo, um pessoal desses institutos que a gente tem no Brasil, né, ligados ao Teleton principalmente, as ACDs que a gente tem espalhada pelo Brasil, é um paciente que é visto como uma displasia esquelética, ele tem uma alteração esquelética. Muitas vezes ele não tem, pode não ter ou ser menos a parte dele sistêmica ser um pouco menor, né, de aparência e tudo, ele acaba passando como uma displasia esquelética e, na verdade, ele é uma mucopolissacaridose. Outro alerta que merece atenção é a observação do depósito no coração. Há casos de adultos com 40 anos com alterações discretas da doença, mas que ao fazer um ecocardiograma indica uma doença de depósito, que pode ser uma mucopolissacaridose do tipo 1 ou do tipo 6. Esse comprometimento cardíaco, ele pode ser também extremamente precoce. A gente tem pelo menos 2 exemplos no Brasil do meu conhecimento. Um é um paciente meu e outro de uma colega que trabalhava lá no Rio Grande do Sul. E são 2 pacientes que tiveram um diagnóstico de miocardite viral.
E o pediatra e o cardiologista sabem que esse não é um diagnóstico muito raro, né? Na verdade, ele até que é um diagnóstico relativamente frequente. Vale aprofundarmos num exemplo. O paciente que a gente teve acesso, é um paciente que hoje está em tratamento aqui neste centro, era um paciente que tinha essa miocardite viral, um quadro extremamente importante. Por volta de 1 ano e 9 meses foi feito o diagnóstico de mucopolissacaridose. Essa criança estava internada numa UTI, num hospital próximo. Nós fomos até lá para ver o paciente e ele tinha essa miocardite viral que não respondia muito bem ao tratamento e ele tinha 90% do comprometimento da função cardíaca. Após 3 meses que ele estava fazendo a terapia de reposição enzimática, essa função cardíaca ela só tinha uma perda de 40%, quer dizer, perto dos 90% foi muito rápido. Ou seja, em quadros que eu tenho uma miocardite viral, então precoce, né, e que essa miocardite viral não responde tão bem ao tratamento habitual, procurar por outros achados. E realmente pode se tratar de uma mucopolissacaridose que ela é descrita. O fígado e o baço também são alvo na MPS. Há um aumento nesses órgãos. O paciente pode ter uma hepatoesplenomegalia, um aumento do volume abdominal, que pode cursar com hérnia umbilical, justamente pelo aumento da pressão intraabdominal. A pele na mucopolissacaridose também sofre alterações. Em função do depósito em tecido celular subcutâneo, a pele fica como edemaciada, endurecida. É uma diferença muito grande, é uma coisa que as mães falam, nossa, agora eu vou dar banho nele e eu percebo que a pele dele, né, tá mais macia como o braço da gente. Porque ele não tem esta elasticidade. Pelo depósito, ele acaba ficando meio endurecido, na verdade. Então, esse é um infiltrado. E esse infiltrado, ele vai acontecer na língua, como eu já falei para vocês, e ela vai acontecer no rosto. Então, se você acompanha a evolução por fotografia de uma criança com mucopolissacaridose, você vai ter um quadro inicial. Às vezes ele pode ir até, se não é um quadro grave, ele pode ir até 1 ano de idade que você não percebe que tem nenhuma diferença, e aí vão acontecendo diferenças pequenas, que é esse infiltrado e que vai dar para essas crianças uma face típica, que é a faces da mucopolissacaridose, que é esse faces infiltrado. Além disso, você tem a desostose múltipla, né? E aí você vai ter essa alteração óssea, por isso eles acabam modificando a aparência deles. A aparência deles fica diferente da família por conta dessas alterações todas. O desafio para a precocidade do diagnóstico das mucopolissacaridoses está centrado principalmente no conhecimento, por parte de várias especialidades médicas. Por isso, vamos acompanhar alguns lembretes para cada categoria de profissional que pode desempenhar um papel fundamental na vida do paciente com mucopolissacaridose. Vamos começar com o pediatra. O pediatra, como sempre, ele é o primeiro, né? Nesses casos, nos casos com manifestação mais precoce, ele vai ser o primeiro que vai ver. Então, muita atenção para essa questão da postura da coluna, olhar as crianças no momento que a gente senta elas na mesa, olhar no perfil para ver aquela giba, que é uma coisa realmente bastante frequente, alterações no crescimento, alterações de infecções recorrentes, realmente procurar ver se a criança não tem outras alterações. Para o otorrino, da mesma forma, né? É um paciente que realmente vai ter um número muito grande de infecções de vias aéreas superiores, principalmente ouvido, que vai ser bastante comprometido, otite de repetição, otite crônica, otite serosa, vai ser visto com bastante frequência. Uma rinite purulenta, ela vai ser muito frequente nesse grupo de crianças, e a associação com apneia do sono, né, com a questão do ronco. Recado para o cardiologista. Para o cardiologista, uma alerta principal para a miocardite viral, para essas manifestações mais precoces, em geral, no ecocardiograma, o colega já suspeita de uma doença de depósito, mas muitas vezes, numa idade muito precoce, como às vezes 1 mês, 2 meses de vida, ele acaba pensando sempre muito mais na miocardite viral do que numa miocardiopatia provocada por uma doença de depósito. Então, não esquecer que ela pode se manifestar extremamente precoce, e esses que manifestam precoce é a principal causa de óbito precoce, vai ser a parte cardíaca, com óbito antes dos 2 anos de vida. Então vai ser uma miocardite de muito difícil controle. Por quê? Porque a nada aquilo que se ocupa de tratamento vai resolver, porque o depósito vai continuar, e o órgão mais comprometido nessa criança
é o coração. Então não vai adiantar os tratamentos habituais. Então pensar, lembrar nestas situações e aí procurar por outras alterações de mucopolissacaridose, como por exemplo um raio-x de coluna, que sempre vai nos ajudar muito, principalmente no perfil. É comum o paciente com MPS cursar com hipertensão arterial, porque ocorre um endurecimento das artérias e veias. É um indivíduo com difícil acesso venoso. Agora, vamos ver um recado para o oftalmologista. O oftalmologista, atento à opacidade de córnea, principalmente a opacidade de córnea, mas a gente pode ter outras alterações de retina, a gente pode ter atrofia do nervo óptico, levando à cegueira, e a gente pode ter o glaucoma. Essa opacidade de córnea, muitas vezes nos quadros mais discretos, existem pacientes que fizeram na adolescência um transplante de córnea, por conta dessa opacidade de córnea que não foi esclarecida a causa. Esse indivíduo passou durante alguns anos da sua vida bem, às vezes 15 anos bem, ou quase 20 anos bem, e ele volta de novo com aquela opacidade de córnea. E aí quando você presta um pouco mais de atenção no indivíduo, hoje que as doenças são um pouco mais conhecidas, e percebe que tem algumas limitações articulares, embora seja um indivíduo inteligente, um indivíduo que tem uma profissão, que fez um curso superior, ele tem algumas limitações, e aí o colega pode pensar em mucopolissacaridose. Então, realmente, uma atenção especial, opacidade de córnea principalmente, tentar investigar, incluir a mucopolissacaridose na sua investigação da etiologia dessa opacidade de córnea de causa a esclarecer. Lembrete para o ortopedista. A gente descreveu uma série de alterações esqueléticas, uma série de limitações articulares, então ele vai cair no ortopedista que de início provavelmente vai pensar numa displasia esquelética. Então, atenção para os outros achados, né? Os achados faciais, os outros achados que são típicos da doença, para realmente se fazer o diagnóstico. O reumatologista, ele acaba tendo contato com alguns pacientes, principalmente na relação à limitação articular ou em relação ao quadro de dor que pode acontecer nesses casos, tanto nos pacientes, um MPS1 leve, que começa a apresentar uma limitação articular, principalmente nos dedos, ou uma mucopolissacaridose do tipo 4A, que não seja um quadro tão grave, mas que o paciente tem dores, e ele vai ter dor em joelhos, ele vai ter dor em grandes articulações. Então, esse indivíduo também pode procurar o reumatologista. Agora, uma dica para o odontólogo. O odontólogo também vai ter alguma repercussão nessa área, né? Porque a língua é grande, eles têm um atraso muito importante da erupção dentária, eles vão ter dificuldades importantes para limpeza, né? Para higiene bucal, então ele vai ter sangramento, vai ter um edema de gengiva super importante, e o que chama muita atenção é a atração o atraso de erupção dentária. E você tem, por exemplo, situações que a criança começa a fazer a terapia de reposição enzimática e ela acaba trocando 8 dentes assim, num prazo super curto, assim, até um problema para ela se alimentar numa idade maior. E aí ela vai fazer tudo de uma vez só, porque ela ainda, em geral, eles mantêm a primeira dentição por um tempo muito mais longo do que as crianças normais por conta desse atraso. E por fim, um recado também para o fisioterapeuta. E até o fisioterapeuta pode receber algum paciente com mucopolissacaridose. A gente tem um serviço aí de 0800 aqui na nossa clínica, e a gente já recebeu alguns telefonemas de fisioterapeutas dizendo: olha, tem uma criança que eu cuido aqui, nessa APAI, por exemplo, e eu acho que ela é uma mucopolissacaridose, encaminhou, e realmente a gente acabou fechando o diagnóstico de mucopolissacaridose. Então ela também pode ser vista pelo próprio fisioterapeuta. Vamos ver mais informações sobre a mucopolissacaridose do tipo 3. Ainda dentro das mucopolissacaridoses, né? Então a gente colocou juntas tipo 1, tipo 2 e o tipo 6, por serem bastante semelhantes, e agora a gente passa para a mucopolissacaridose do tipo 3, eu já falei alguma coisa dela, mas ela vale a pena porque a gente tem uma frequência elevada de crianças com retardo mental, né? São doenças recessivas, elas podem comprometer tanto meninos quanto meninas, e ela entra num diagnóstico diferencial de retardo mental com distúrbio do comportamento.
Então você pode ter uma criança que ela vem mais ou menos bem, ou bem completamente, ou com discreto atraso de desenvolvimento até por volta de 1 ano e meio ou 2, e a partir daí ela começa a entrar com distúrbio de comportamento e perder algumas habilidades, principalmente cognitivas. Ela entra num quadro de degeneração do sistema nervoso central. A criança com MPS 3 costuma dormir apenas 2 ou 3 horas por noite, mesmo aos 5, 8, 10 anos de idade, o que causa um transtorno importante para toda a família. Então, é uma patologia que a gente não tem grandes coisas para fazer em termos de tratamento, mas a gente tem as situações do suporte, né, como, por exemplo, a ecoterapia, alterações outras que possam ocorrer. Em geral, eles não fazem a parte cardíaca, eles não fazem a parte de hepatoespleno. Quando isso existe, é muito discreto. A parte da hipopneia, da apneia do sono, em geral, isso não existe. Pode existir? Sim, mas é bem menos frequente e bem mais leve. Atenção agora para a MPS do tipo 4. A mucopolissacaridose do tipo 4, então, como eu já disse para vocês, ela tem 2 tipos, o tipo A e o tipo B, são enzimas diferentes, clinicamente elas são indistinguíveis, é basicamente a mesma coisa, e ela vai comprometer principalmente o esqueleto. Então ela vai dar um quadro de baixa estatura muito importante nos quadros graves, limitações articulares, dores nessas articulações, displasias de quadril. Na MPS do tipo 4, em geral, nos casos graves precocemente, o paciente logo necessita de cadeira de roda ou muletas para auxiliar na locomoção. Então é importante essa alerta com relação à mucopolissacaridose do tipo 4, primeiro porque a gente tem aconselhamento genético com relação a isso, é importante que a família saiba o diagnóstico, e porque é uma das doenças que o tratamento, a terapia de reposição enzimática também está a caminho. Já foram feitos os estudos de fase 2 e a gente está iniciando estudos de fase 3 aí na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil provavelmente em breve vai participar, e isso é um dado extremamente importante para esses pacientes com mucopolissacaridose do tipo 4. E o tratamento ele vai ser específico para o tipo 4A. E por fim temos a MPS do tipo 7, mais rara. São pacientes que têm um comprometimento mental, mas eles têm uma característica de humor, que eles são crianças muito felizes, são crianças muito sorridentes, eles têm a aparência menos comprometida do que na MPS 1, 2 e 6, eles também podem evoluir para a cadeira de roda, pode ter hepatoesplenomegalia, mas ela não é tão importante. A suspeita clínica é o início do diagnóstico. O profissional, seja ele pediatra, ortopedista ou de qualquer outra especialidade, ao suspeitar, pode contatar um centro de referência ou um núcleo de atendimento da doença genética. A partir do momento que a gente tem a suspeita clínica, hoje a gente tem grandes facilidades, né? Antigamente a gente tinha uma coisa que a gente olhava para cá e dizia, é mucopolissacaridose. E muitas vezes a gente parava a investigação na própria avaliação da urina. O que eu vou ter nessa urina? Eu vou ter a excreção de glicosaminoglicanos e dependendo do tipo, dermatansulfato, heparansulfato, condroitin, eu vou pensar mais em um tipo de mucopolissacaridose ou outro. Hoje, em função de muitos avanços no tratamento, faz-se necessário o uso de outros exames para identificação mais criteriosa. Hoje, a gente já tem um número maior de doenças com tratamento específico, né, que é a mucopolissacaridose 1, 2 e 6, mucopolissacaridose do tipo 4A a caminho, né, como eu já comentei com vocês. Então é muito importante hoje que a gente faça esse diagnóstico específico, e também porque hoje é muito mais fácil fazer isso. Antigamente, para a gente fazer uma dosagem enzimática era muito complicado. Hoje é possível fazer todo o processo de diagnóstico das MPS de forma gratuita em serviços de referência, como o Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo, em São Paulo, que tem grande experiência no exame com papel filtro, semelhante ao da triagem neonatal, chamado teste do pezinho. Então, o sangue vem de qualquer lugar do Brasil, né? O papel de filtro, você seca ele, depois que ele secou, você coloca no envelope e manda. Então, ele pode vir de qualquer lugar do Brasil. A gente inicialmente faz o diagnóstico para MPS 1 e MPS 6, já faz a dosagem enzimática rápida, né? Estamos preparando técnica
para fazer também tanto do MPS-2 como do MPS-4. O MPS-4 está bem mais avançado, a gente já está mais no ponto mesmo, já estamos fazendo a curva de valores normais para essa enzima da mucopolissacaridose do tipo 4. A dosagem enzimática em sangue seco, em papel filtro, é sem dúvida um dos grandes avanços. É seguro e barato, mas é preciso seguir corretamente os passos para a coleta adequada. Para facilitar, quem precisar colher o exame pode solicitar um kit nos centros de referência. Primeiro ponto: o sangue não deve ser coletado pelo pé da criança, como no teste do pezinho, mas por pulsão venosa. E deve ser utilizada uma pipeta adequada, pois a gota a ser depositada no papel filtro tem um tamanho padrão para análise. Porque toda a quantidade de substrato que eu vou colocar na minha reação, ela foi baseada na quantidade de sangue existente numa gota. Então, se a gente às vezes vai fazer, por exemplo, no pé ou na ponta do dedo, e aí você espreme, vai mais plasma do que sangue, a gota não fica uma gota tão perfeita, né? Tem aqueles círculos para preencher, eu não consigo preencher todos, então tem uma série de dificuldades. Quando a gente tira o sangue por punção venosa e a gente pega essa pipeta, eu realmente vou ter o tamanho igual de toda a quantidade de sangue de cada círculo do papel vai ser a mesma. Eu preciso que isso seque. É preciso tomar cuidado para secar bem o papel filtro na posição horizontal, para que o sangue não escorra. E não deve encostar o sangue em nenhuma superfície. Pode até ser utilizada um tipo de estante de papel para manter a posição. Depois de seca, a amostra deve ser guardada em geladeira até ser embalada dentro de um saquinho plástico que vai dentro de um envelope para ser enviada pelo correio. Portanto, se a secagem não for bem feita, o papel mofa e compromete o exame. A partir do momento que se tem um diagnóstico enzimático, é possível, como próximo passo, a especificação de qual é a mutação do DNA. Qual é a grande importância do genótipo? A grande importância do genótipo, algumas vezes em que o ensaio enzimático pode não dar o diagnóstico, ou ficar um diagnóstico duvidoso, o genótipo vai confirmar. E a outra coisa mais importante dele é o aconselhamento genético. Então, às vezes, a gente tem uma família que tem um paciente com mucopolissacaridose do tipo 2. Eu sei que é uma doença ligada ao X. Algumas mulheres nessa família, algumas primas da mãe, quer dizer, algumas outras mulheres podem ser carreadoras desse mesmo gene, né? E a chance é uma chance alta, porque é 50%, é ligado ao X, né? Ou vai o X que tem o gene lá com a informação correta, ou vai o X com a informação errada, e aí nasce um menino com uma doença progressiva, uma doença grave, né, que é bastante importante. O aconselhamento genético é um direito das famílias com histórico de MPS, o que requer consciência e ajuda de todo profissional. Hoje a gente tem uma estrutura, tanto aqui na Universidade Federal de São Paulo, como na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dá suporte para esse diagnóstico das mucopolissacaridoses, e são projetos que existem e são projetos gratuitos, né? Então hoje realmente o diagnóstico de todos os tipos de mucopolissacaridose, ele é bem mais fácil, né? O acesso é muito mais tranquilo e a gente consegue fazer o diagnóstico de todas elas. O diagnóstico precoce e preciso possibilita um tratamento adequado que ajude a melhorar a qualidade de vida do paciente com MPS. Há o tratamento de suporte, que pode envolver fisioterapia, cardiologia, entre outros, inclusive para lidar com as complicações da doença, e a terapia de reposição enzimática, um grande avanço no universo das MPS. Porque é um tratamento específico, né? Então ele é exatamente aquela enzima que o indivíduo não produz, que ele vai receber. Quando ele recebe essa enzima, para a maioria das mucopolissacaridoses aí da 2 e da 6, se faz a infusão endovenosa semanal. A gente fez um estudo aqui o ano passado e a gente passou a fazer a cada 15 dias, né, a cada 2 semanas na mucopolissacaridose do tipo 1 e pelo menos em termos dos glicosaminoglicanos e nenhuma piora clínica importante, o resultado foi muito bom. Esse artigo já foi para publicação, deve aparecer aí, e a gente vai aumentar o número de pacientes dessa amostra, acompanhá-los, manter o acompanhamento clínico e o acompanhamento de glicosaminoglicanos e realmente
é um diferencial muito grande. Esse esquema terapêutico tem contribuído bastante para a melhora da qualidade de vida do paciente. No caso do MPS-1 é utilizado o dobro da dose, já que ela era semanal, a gente utiliza o dobro da dose a cada 15 dias. E parece que nas outras, por características próprias daquelas enzimas, ele não funciona. Então, a princípio, é só para o MPS-1. Então, esse tratamento, ele trouxe realmente um grande impacto na vida desses pacientes, não só na qualidade de vida, mas na performance, né? Pacientes que vão para a escola, pacientes adultos que fazem curso numa universidade e que tinham dificuldades como colocar uma meia, que não conseguia colocar uma meia sozinho, né? Quer dizer, que são dificuldades realmente importantes, mas pacientes com inteligência normal. Já a experiência para MPS 2 e para o tipo 6 tem mostrado não ser possível aumentar o espaço entre as infusões. Vale, contudo, ressaltar que, como em toda doença crônica, quanto antes se puder iniciar o tratamento, melhor. E a gente acredita que se, nos casos realmente com a doença, se a gente começar precocemente o tratamento, talvez até nessas doenças que têm um comprometimento mental, a gente consiga minimizar essa complicação que é tão grave, que compromete tanto a vida da pessoa e da família dela. Então, realmente, em termos de resposta, né, em termos de gratificante para nós médicos, de você tratar e você ver que muda a vida da pessoa, realmente a terapia de reposição enzimática faz isso, né? Esse é um dos motivos porque hoje é tão importante a suspeita clínica e o diagnóstico de certeza de qual é o tipo dessa mucopolissacaridose. Vale também vermos algumas considerações em relação ao transplante de medula óssea, que é mais utilizado na Europa e nos Estados Unidos, com 20% de taxa de mortalidade. No Brasil, o índice de mortalidade dentre os poucos casos que realiza o transplante de medula óssea tem sido muito alto, na casa dos 50%. E teoricamente, desse ponto de vista científico, né, a indicação do transplante de medula óssea, ele se faz principalmente no tipo 1. Mudou alguma coisa? Mudou. Por quê? Pacientes com mucopolissacaridose do tipo 1 que fizeram o transplante de medula óssea, em algum momento, 8, 10 anos de vida, ele começou a ter alterações em termos de cognitivo e se entrou com a terapia de reposição enzimática e as dificuldades motoras, de coordenação fina, acabaram se modificando por conta da terapia de reposição enzimática. Então, hoje, não é uma opção que é muito clara em termos de oferecimento para a família de que vai ser muito melhor ele fazer o transplante de medula óssea do que ele fazer a terapia de reposição enzimática. Para tipo 2 e tipo 6, os resultados não foram tão bons como para o tipo 1. Então, não é uma indicação formal inicial você fazer transplante de medula óssea, por exemplo, num irmão que nasça de um paciente com MPS 2 ou MPS 6, né? E é muito mais indicação eu fazer, na verdade, nesse irmão que nasce, a terapia de reposição enzimática o mais precoce possível, porque eu ainda tenho esperança que nós vamos ter muita surpresa com relação a isso, porque talvez o precoce, a medicação passe a barreira hematoencefálica e talvez a gente realmente colha excelentes resultados com esse tratamento mais precoce. Então, realmente, ele é importante. Vale ainda salientar o cuidado que é necessário ter com os pacientes com MPS no caso de cirurgias e anestesias. É preciso que o médico redobre a atenção e analise os riscos. Há muito ainda que se avançar no manejo do paciente com erros inatos do metabolismo com mucopolissacaridoses, inclusive em termos de legislação e diretrizes para o tratamento das MPS. Mas o fato é que o diagnóstico precoce e o tratamento disponível hoje em dia já podem mudar a vida de uma pessoa e de sua família. A gente tem pacientes com mucopolissacaridose no Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em todas as regiões. Existe um esforço muito grande no sentido de auxiliar esses colegas, de melhorar o conhecimento dos colegas com relação a esse tipo de doença, porque esse tipo de tratamento ele não pode sair de Rio Branco e vir fazer o tratamento em Brasília ou vir fazer o tratamento em São Paulo, né? Ele tem que fazer o tratamento dele lá na cidade dele mesmo. Então esse é que é o objetivo. Nós estamos completamente à disposição para suporte
tanto na abordagem clínica, quanto no diagnóstico, quanto na logística, para se fazer o diagnóstico, para se fazer a terapia de reposição enzimática. Estamos à disposição para dar apoio àqueles que necessitarem. O Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo e o Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo da Universidade Federal de São Paulo dispõem de um telefone gratuito para que profissionais da área médica e de saúde possam tirar dúvidas. Anote: 0800 770 1006. Atende das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. E o e-mail faleconosco@igin.com.br.